Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TRXF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 104,97. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,24%, o que é um dividendo muito alto para um fundo de tijolo. Ele vem com PVP atualmente de 0,98, ou seja, é um fundo que está negociando com 2% de desconto. É um fundo que tem uma liquidez altíssima, ele negocia em média quase 7 milhões por dia, que é uma liquidez muito alta, e ele vem de uma variação positiva de 4,39% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, no final lá de 2019 para o início de 2020, esse fundo, apesar de base 100, ele começou a ser negociado ali com certo ágio, né? Algo na casa de R$ 115 mais ou menos. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas, entre aspas, beliscaram ali algo na casa de R$ 88, mas rapidamente se recuperaram, voltaram novamente ali próximos a 100, R$ 110, mas ao final de 2020, durante ali uma boa parte do ano de 2021 e 2022, né, pelo menos até meados de 2022, o fundo sai desse patamar de R$ 110 e começa a orbitar ali próximos a R$ 100. Durante a situação eleitoral ali do ano de 2022, final do ano de 2022, as cotas do fundo têm um crescimento interessante, saindo ali de pouco menos de R$ 100 para algo ali na faixa de R$ 115, mas o fundo tem um certo recuo, voltando para patamares ali próximos a R$ 105. E aí, desde meados de 2023, do ano passado para cá, o fundo deu uma certa recuperada, rompendo ali os 110, chegando novamente ali próximos a 115, e atualmente ele está meio que lateralizado nesse patamar ali de R$ 105. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de fundo de tijolo por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e há um fundo também que vacância, nós vamos deixar para ver lá dentro. O fundo conta atualmente com 180 mil cotistas e mais de 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 107,52 e ele tem um valor de mercado aí de 2 bilhões e 150 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 93 centavos. Continuando aqui, a gente vê aqui mais abaixo agora sobre o dividend yield do fundo. Então, quando se investe num fundo de tijolo, a gente busca por duas situações. A gente quer que o patrimônio do fundo cresça. Então esse é um fundo que, mesmo no momento conturbado que a gente vê em pós-pandemia, é um fundo que saiu ali da base 100 e teve uma apreciação mínima, mas já teve, né? Então, ponto positivo. Outra coisa que se busca é que o dividendo nominal ele cresça com o passar do tempo. Então, que os aluguéis sejam reajustados ou coisas nesse sentido. O fundo conseguiu melhorar o dividend yield dele aí, e muito disso aqui se deu em razão da melhoria do dividendo nominal entregue. Então, o dividend yield do fundo está mais alto. O fundo, assim como o pessoal lá da antiga Credit Suisse, né, CSHG, eles têm conseguido fazer entregas extraordinárias aí, o que dá um impacto melhor para o fundo. Ele tem mais valores programados. Então, pelo menos até o final do ano de 2025, esse fundo vai ter não recorrentes aí que devem continuar impactando positivamente o fundo. Mais abaixo aqui agora a gente vê o dividendo nominal. E aquilo que eu falei para vocês. O fundo teve apreciação do seu portfólio e o dividendo ele vem tendo uma certa apreciação aí de tempos em tempos. Além do mais, uma boa parte também que o fundo está conseguindo entregar são esses dividendos não recorrentes que o fundo vem fazendo por meio agora de giro de ativos. Ele tem conseguido vender alguns imóveis do seu portfólio com lucro. Esse fundo anunciou no dia 30 de agosto, pagou no dia 13 de setembro a quantia ali de 93 centavos. Nós gravamos o vídeo aí com 2 semanas de antecedência, então certamente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali em setembro para ser pago lá em outubro. Pelo que vemos lá do relatório gerencial, o fundo vai conseguir manter, caso ele queira, esse patamar de 93 centavos.
Inclusive, o próprio gestor já deixou claro que vai ter um dividendo bem gordo para data base dezembro, mais pagamento lá em janeiro. Isso eu vou mostrar lá dentro do relatório gerencial para vocês. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, desde que o fundo veio a mercado, ele está ali com a rentabilidade de quase 37%, o CDI do período 45%, o IPCA 30%, o IFIX 6% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 38%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do canal. O nosso canal, tornando-se membro dele, tá? Um valor barato, irrisório, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É uma forma de nos apoiar. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Geralmente a gente dá preferência a membros ou inscritos do canal. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, versátil, com valor bem acessível. E adquirindo a planilha, ela te ajuda na organização dos seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira o produto, porque ela, além de ajudar você imensamente, também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira, porque o valor é bem baratinho, mas comprando os e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, para uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para a gente aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional e a nossa maneira de investir. Nós estamos estudando aí para tirar a nossa certificação e após a certificação nós também vamos poder fazer indicação de ativos. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, é um relatório bem recente do fundo. Aqui ele traz um índice com as informações, aqui eles falam um pouco sobre eles, né? A gestora tem bastante ativos aí, valores de metros quadrados, imóveis, etc. Eles têm clientes aí de qualidade, né? Clientes assim reconhecidos nacionalmente. Eles fazem informações pelo YouTube, né? Então, se vocês quiserem acessar as informações no relatório gerencial, vocês já são direcionados diretamente para lá. Vocês podem entrar em contato também por meio do RI deles. Aqui eles falam o objetivo do fundo e algumas informações aí, ó. O fundo cobra de taxa 1%, mais 20% de performance, se bater ali IPCA mais 6%. Continuando aqui, a gente vê que o fundo já fez 10 emissões, é um fundo que tem crescido bastante. Ele tem conseguido captar recursos aí diretamente, ou ele faz compras alavancadas, que também é uma forma de crescimento aí para o fundo. Pelo seu relatório, mais de 20 milhões de cotas, mais de 181 mil cotistas, vale atualmente, na data de fechamento do relatório, o fundo estava sendo negociado a 106 e, de acordo com o relatório aqui, o fundo estava valendo ali R$ 107. 2 bilhões e 100 milhões aí de valor de mercado, 53 imóveis, 10 inquilinos distintos, fundo com alta liquidez. O fundo está presente aí em 11 estados diferentes. 94% dos seus contratos são atípicos e bem longos, tá? A maioria dos seus contratos são reajustados pelo IPCA. O prazo médio dos seus inquilinos ali, ó, mais de 15 anos. E é um fundo que não tem nenhum tipo de vacância atualmente. Então, esse é um ponto bem interessante. Continuando aqui, ele fala sobre os fatos relevantes, ó. No dia 20 de agosto, foi comunicada a conclusão de venda de 6 ativos. Eles venderam 6 imóveis e compraram outros 3. Então, eles venderam os imóveis por 411 milhões e compraram 3 imóveis por 181 milhões. O ponto interessante, ó, o que eles venderam? Açaí. Eles estão diminuindo a exposição ao açaí e aumentaram a exposição em Decathlon. Então, eles falam aqui sobre o valor das compras e tal, né? E que essa venda que foi gerada para o fundo vai gerar um lucro de mais ou menos 80 milhões. Isso dá R$ 4,00 por cota, mas como isso aqui é recebido parcelado, esse valor, por isso que eu falei que acredito que pelo menos até o final do ano que vem, até o final de 2025, o fundo vai ter caixa aí para sempre ter esses não recorrentes dele aí.
E ainda mais, ó, talvez isso se estenda por mais prazo, porque ainda ficaram pendentes as vendas de 2 lojas açaí ainda. E que isso vai ser realizado nos próximos 60 dias, ou seja, até o final de 2024, pode ser que ele anuncie a venda disso aqui e isso aqui traga mais resultado positivo, mais lucro, que poderá ser distribuído posteriormente. Aqui ele fala sobre a distribuição mensal, né, dos 93 centavos. Ele fala sobre alguns questionamentos macro. Toda essa parte aqui eu não vou ler, mas se for do agrado de vocês, né, eu sugiro que vocês parem aqui e dêem uma olhada com atenção. Outro ponto interessante é que eles trazem um comparativo aqui do mês, do ano e nos últimos 12 meses de cada índice. Então o dólar, em agosto, ele teve um recuo de 0,10, mas no ano, um acumulado de incríveis 16%. O índice Ibovespa, em agosto, subiu 6%, mas no acumulado do ano, apenas 1,36%, e nos últimos 12 meses, 15%. Então ele mostra um por um dos índices, né? Então qualquer coisa também, você dá uma parada aqui e dá uma olhada nos índices aí com atenção. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, né? Nós ainda vamos ver mais outras informações a respeito do fundo. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, você comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí nessa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você tem? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu estou surpreso como eles melhoraram muito a forma de comunicação. Então, atualmente a gestão vem fazendo um ótimo trabalho nesse fundo, tanto no relatório gerencial, como a forma como eles se comunicam. E eu, particularmente, não tenho esse fundo. E, por incrível que pareça, não tenho interesse de ter. Apesar da gestora atualmente fazer um ótimo trabalho, eles têm um histórico negativo. O atual fundo do BTLG já foi gerido por essa gestora. Antigamente ele se chamava TRXL. E a gestora fez, desculpa o linguajar, fez muita cagada lá no fundo. Então, repito, nesse fundo aqui, eles estão fazendo algo de forma muito competente. Só o tempo vai dizer se realmente tudo vai ser altamente assertivo. Mas até então, eles vêm conduzindo com expertise semelhante do pessoal lá do HGRU. Vem fazendo um bom trabalho, tendo uma ótima performance, ótimo resultado positivo, trazendo resultado para o cotista. Então, muito bom mesmo. Mas pelo histórico que eles têm em outros ativos, eu acabo optando por ficar de fora. Mas, de novo, nesse fundo aqui, tem problema, não vejo nada demais. No início, eu achava o fundo muito alavancado. Esse fundo já chegou a ter mais de 50% do seu portfólio em dívida, mas a gestão, entre aspas, né, por sorte e expertise, conseguiu crescer e diminuir a dívida do fundo aí. Então, além do mais, nesse interstício, como ele compra um produto, um ativo alavancado, como ele conseguiu vender esse ativo, aí ele tem um resultado muito, como vendeu com lucro, né? Trouxe um resultado altamente positivo aí para o seu portfólio. Então, assim, se você observar apenas a gestão nesse fundo, um ótimo ativo, um ótimo trabalho mesmo. Mas se observar o histórico que a gestora tem, então eu particularmente preferi ficar de fora. Mas, numa carteira diversificada, apesar do histórico negativo da gestão, eu acredito que esse ativo possa caber aí num portfólio diversificado, tá? Não tenho interesse de ter, mas não significa que o fundo seja bom ou ruim. E que também isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de voltar e reiterar, o nosso canal, a gente está tentando chegar a 20 mil inscritos, estamos quase chegando aos 18 mil. Precisa chegar aos 17.900, depois chegar aos 18, 19, e aí a gente chega aos 20 mil. Acho que com a ajuda de vocês, nós vamos chegar sim aos 20 mil. Nos ajude aí nas nossas metas. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reiterar, reforçar, caso você esteja precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail, que pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Desde já, muito obrigado.
Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e ele meio que repete algumas informações. Essa parte aqui eu vou pular, mas se você quiser ver com detalhes, eles mostram um por um sobre a venda e sobre a compra dos imóveis, né? O detalhamento dessa venda aqui, bem interessante, a forma como vai ser recebido aí. Por isso que eu digo, ó, recebeu 317 milhões, depois eles vão receber 6 meses após o pagamento da primeira parcela, 6 meses após o pagamento da segunda e 6 meses após o pagamento da terceira. Ou seja, em 180 dias aí, né? A cada 180 dias, ele vai receber uma parcela. Então, acredito eu que, pelo menos até o final de 2025, ele vai ter sempre muitos recorrentes. Aqui ele também mostra o detalhe das compras. Parte das compras ele fez ela de forma alavancada, né? Mas o fundo vem incrivelmente também diminuindo a sua alavancagem. Aqui eles mostram um modelo que eles estão fazendo lá, geralmente nas lojas Decathlon que ele está comprando. Então, eles fazem algumas reformas. Ó. A loja Goiânia passou por processo parecido de desenvolvimento e hoje conta com locatários como a Cobase, né, ou Cobase, alguns chamam, a Bluefit, Calunga. E aí, eles conseguem pegar o próprio espaço e trazer mais receita, que vira quase como se fosse um mini shopping ou um aglomerado de lojas aí, trazendo mais receitas para o fundo. Então, aqui ele mostra sobre os contratos, né? 30 anos e 40 anos, essas últimas compras que a gestora fez aí desses imóveis da Decathlon. E aqui é aquela parte onde eu falei para vocês, ó. O que eles trazem aqui, ó. Eles falam sobre o resultado positivo, o que isso traz para o fundo. E ele fala, ó, dessa forma, considerando as características que os fundos possuem atualmente, estamos postergando a guidance de distribuição mensal de resultados atual entre 90 e 93 centavos até junho de 2025. Então, esses valores, saibam vocês, que são valores acima das capacidades geracionais do fundo. Teoricamente, o fundo não tem capacidade de gerar tudo isso. E eles vão postergar, entregar, entre aspas, tá, acima das suas capacidades, porque eles têm não recorrentes aí. E eles falam, ó, além disso, deve ser realizada uma distribuição extraordinária em dezembro de 2024, com pagamento em janeiro de 2025, que nesse momento é estimada entre 1,50 e 2,50. Pode ser qualquer valor nessa faixa aí. E lembrando, segundo eles ainda, ó, o principal fator que influenciará no valor da distribuição de dezembro será a conclusão da venda dos imóveis à loja Açaí. Então, se eles venderem essas duas lojas que está faltando vender, aí pode ser que eles consigam entregar mais. Se não vender, aí fica nessa parte aí de 1,50. Então, eles fazem um comentário aqui mostrando o resultado do fundo, né? Isso é bem interessante. Então, lá em agosto de 2022, o fundo tinha um tamanho de 750 milhões e uma alavancagem de 42%. E, de novo, essa alavancagem chegou a ser até maior. Um ano depois, o fundo já tinha reduzido a alavancagem e dado um salto em tamanho para 1 bilhão e 300 milhões. E, atualmente, ó, reduziu ainda mais a alavancagem, ainda é alta para mim, mas está começando a ser um patamar muito mais aceitável, né? De 30% para baixo já é um patamar bem mais aceitável. Nesse interstício, o fundo está distribuindo mais ano a ano, isso aqui é algo muito, muito interessante. Ele diminui concentração nas lojas Açaí, aumenta a expansão aí, ó. Antes era 4 inquilinos, agora são 13. Isso é um ponto bem positivo aí do fundo. Então aqui a gente vê a DRE do fundo, que até então o fundo vinha gerando entre 11 milhões, quase 12 milhões aí nos últimos meses, e agosto salta para 57 milhões. Acredito eu que isso aqui seja decorrência da venda desses imóveis aí. Mas nós vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses o que o total de receitas aqui estão representando frente às despesas que vão aí teoricamente para o bolso da gestão. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve gastos operacionais. Nem tudo isso aqui também vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas, nós vamos considerar que todos os 19 milhões foram para o bolso da gestão, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, 19 milhões, isso aqui vezes 100, dividido por 292 milhões, que foi o total que o fundo receitou. Nos últimos 12 meses, as taxas do fundo estão na casa de 6,50, o que eu vejo algo de forma muito positiva, né? Aqui ele mostra como é que está o resultado por cota e esses não recorrentes aqui altíssimos que tiveram impacto lá em agosto. O histórico de distribuição recente aí, então a gente vê esses saltos aqui que são em razão de não recorrentes, ó. Isso aqui também traz um impacto bem interessante para o fundo. A guidance aqui eles estenderam até o meio do ano que vem. Performance e o crescimento do número de cotistas. Vem crescendo bastante o número de cotistas.
Aqui ele faz um comparativo com diversos outros indicadores e o fundo vem performando muito bem também nesse período aí. As receitas do fundo, quando tem renovatórias, a maior parte delas aí, elas são espalhadas, né? Mas ele tem destaque para fevereiro, junho, julho, novembro, geralmente são os meses onde ocorre a maior parte das renovatórias. E quando que vai começar a vencer contratos? Ó? No horizonte de médio e longo prazo, só vai começar a ter vencimento dos contratos só lá em 2033. Agora, como são contratos atípicos, bastante olho aberto quando começar a ter esses vencimentos. Porque aí pode ser que a renovação dos contratos não seja algo tão positivo assim. Agora, pode ser que nesse período aí o fundo faça uma reciclagem dos inquilinos, né? Então no ano 2035 aí vai vencer bastante contratos, ó, 40%, e a partir de 2041 começa a vencer mais 48%. Nada impede que no decurso do tempo aqui haja renovação no meio do caminho também e prorrogação desses contratos, né? Mas enfim, aqui ele mostra sobre a diversificação da carteira. É um fundo que ele é diversificado no sentido, ó, 54% são investimentos diretos, mas ele tem ali 22% que ele investe por meio do TRXB, ele investe diretamente no EVBI, mas quase 5%, ele tem 10% parado em caixa, 6% em FIIs e um percentual quase irrisório em CRIs. Os seus inquilinos são do segmento de atacadistas, varejos, casa e construção, o imóvel de hospital, que foi um pouco polêmico que eles compraram recentemente. A maior parte do portfólio do fundo é varejo e 5,4% o hospital. Aqui a gente vê os inquilinos, né? Açaí ainda é um percentual alto de 33%, Grupo Mateus 18%, Pão de Açúcar 14%, o hospital é 10% aí das receitas, Leroy Merlin 8%, e aqui a gente vê os demais inquilinos do fundo. Ele tem diversificação geográfica em diversos estados do país, isso aí é um ponto bem interessante. E aqui a gente vê a estrutura do fundo, né? Então ele investe diretamente nessa quantidade de imóveis e ele investe indiretamente por meio do TRXB mais outras quantidades de imóveis aqui. Aqui ele mostra o fluxo de amortização dos seus CRIs, da dívida do fundo. Então, interessante o quanto ele vai precisar ir pagando no decurso do tempo e o quanto isso vai diminuindo o saldo devedor, né, até que ele seja liquidado lá no longo prazo. E à medida que isso vai acontecendo, o quanto que essa alavancagem vai representando para o fundo, né? A tendência é que cada ano que se passe aí vai representando cada vez menos. Isso se ele não fizer mais captações e for fazendo uma amortização aí também e antecipando isso aí de forma mais rápida, essas amortizações. Aqui a gente entra no portfólio que o fundo possui. Eu vou passar bem rapidamente, mas são muitos imóveis, né? E ele tira uma foto da fachada de cada um desses imóveis. E se você quiser ver com mais exatidão aqui, ó, você ainda pode ver no Google Maps toda a região, né? Isso é bem interessante, que dá para você fazer um estudo um pouco mais aprofundado da região, se ficam muito bem localizados, em regiões adensadas ou não. Aqui são os outros imóveis lá do portfólio do TRXB. Então, como eu disse, não tenho muito o que falar, acho que a gestão vem se comunicando de forma bem positiva. Além do mais, tem os build suites que a gestão está construindo, né? Está desenvolvendo. Eles vão fazer uma loja do Grupo Mateus, lá em Aracaju, Sergipe. Essa não fez nada ainda. Eles acabaram de terminar a loja do Grupo Mateus em Pernambuco, ó, está 100% realizado. A previsão é que que tenha ocorrido a inauguração dela lá em agosto de 2024, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos apoiar aí, para a gente tentar chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.